Ted Bundy nasceu em 1946 em Burlington, Vermont, e cresceu em um ambiente que, à primeira vista, parecia normal. Mas como em muitas histórias de terror, as aparências podem enganar. Desde cedo, Bundy demonstrava traços que se revelariam sinistros no futuro. Durante sua infância e adolescência, ele era descrito como charmoso e inteligente, mas também introvertido e reservado. Parecia o típico garoto americano dos anos 50 e 60, com uma vida pacata e sem grandes traumas aparentes. Contudo, quem olhasse mais de perto começaria a notar rachaduras na fachada perfeita. Embora não haja evidências claras de abuso ou trauma em sua infância, há relatos que indicam comportamentos perturbadores. Bundy demonstrava desde cedo uma capacidade incomum para manipular os outros. Ele mentia e enganava sem razão aparente, como se estivesse testando os limites da moralidade e da confiança alheia. Os sinais mais alarmantes surgiram na adolescência, quando seu interesse pelo mórbido começou a aflorar. Bundy tinha uma fascinação incomum por violência e morte, colecionando facas e espionando seus vizinhos. Esses comportamentos, que podem parecer pequenas excentricidades, eram, na verdade, os primeiros indícios de uma mente que se tornaria uma das mais temidas do século XX. O que poderia levar um jovem aparentemente normal a desenvolver tais tendências? Será que havia algo escondido em sua história? Algum segredo obscuro que nunca veio à tona? Nos primeiros anos da década de 1970, Ted Bundy iniciou sua sombria jornada de crimes, escolhendo como alvo principalmente mulheres jovens. Suas vítimas eram abordadas em locais públicos, onde ele usava sua inteligência e charme para ganhar sua confiança. Bundy se apresentava como um homem inofensivo e educado, frequentemente simulando estar ferido ou precisando de ajuda. Esse comportamento fazia parte de sua estratégia calculada para desarmar suas vítimas. Depois de conquistar a confiança delas, Bundy as atraía para lugares isolados, onde revelava sua verdadeira natureza. Ali, longe de qualquer auxílio, ele as agredia brutalmente e as matava. A precisão e frieza com que executava esses atos demonstravam uma mente profundamente perturbada e uma habilidade inquietante de separar sua vida pública de seus horrores privados. Uma das táticas mais eficazes de Bundy era sua capacidade de se mover entre diferentes estados, dificultando a conexão entre os casos. Operando em uma época anterior às bases de dados nacionais de crimes, Bundy aproveitava as limitações da comunicação entre as jurisdições policiais para evitar a captura. Esse modus operandi astuto e migratório permitiu que ele continuasse sua série de atrocidades por anos, espalhando terror por várias comunidades e deixando um rastro de dor e mistério. Como era possível que um homem aparentemente tão normal pudesse esconder um lado tão monstruoso? O que fazia com que tantas pessoas confiassem nele, apenas para serem traídas da forma mais terrível possível? Ted Bundy não era apenas um assassino. Ele era um mestre da manipulação e do engano. Sua capacidade de evitar a captura por tanto tempo pode ser atribuída a vários fatores que, combinados, tornaram sua caçada uma tarefa extremamente complexa para as autoridades. Bundy possuía um carisma incomum. Ele era incrivelmente persuasivo, uma habilidade que usava para enganar não apenas suas vítimas, mas também as autoridades e as pessoas ao seu redor. Com uma aparência amigável e uma personalidade charmosa, Bundy conseguia dissipar qualquer suspeita. Imagine um homem que poderia ser seu vizinho ou colega de trabalho, sempre pronto para ajudar, mas escondendo intenções mortais.
Ao contrário de muitos serial killers, Bundy não seguia um padrão fixo em seus crimes. Ele adaptava suas táticas e estratégias de acordo com a situação e o ambiente. Uma noite, ele poderia se passar por uma figura de autoridade. Na outra, fingir estar ferido para ganhar a simpatia de suas vítimas. Essa flexibilidade confundia as autoridades, que não conseguiam traçar um perfil consistente de seu comportamento. Bundy era um verdadeiro nômade, viajando frequentemente entre diferentes estados e cometendo crimes em locais distantes uns dos outros. Este movimento constante dificultava para as autoridades ligar os casos e identificar um padrão de comportamento. Cada nova cidade significava uma nova oportunidade, e cada nova vítima era um passo adiante na sua fuga. Antes de continuarmos, gostaria de lembrar vocês de dar aquele like no vídeo se estiverem gostando e se inscrever no canal para mais histórias fascinantes como esta. Nos anos 70, a tecnologia forense estava longe de ser o que é hoje. A coleta e análise de evidências físicas eram limitadas, o que facilitava para Bundy evitar deixar rastros. Sem DNA ou banco de dados de impressões digitais eficazes, muitas vezes as pistas se perdiam, permitindo que ele continuasse seu reinado de terror. Um dos maiores aliados de Bundy era a falha na comunicação entre as agências policiais. Diferentes jurisdições raramente compartilhavam informações de forma eficaz, criando lacunas que Bundy explorava habilmente. Se as autoridades tivessem colaborado mais de perto, talvez sua captura tivesse ocorrido mais cedo. Esses fatores combinados criaram um cenário perfeito para que Ted Bundy pudesse evadir a captura por tanto tempo. Sua história não é apenas a de um assassino, mas a de um manipulador brilhante, cuja habilidade de se esconder à vista de todos adiciona uma camada de complexidade e mistério à sua macabra narrativa. Bundy exibia traços marcantes de narcisismo, sempre carregando consigo uma autoimagem inflada e uma necessidade incessante de ser admirado. Ele se via como superior, alguém destinado a ser notado. Esse narcisismo o levava a manipular e enganar suas vítimas e as autoridades com uma habilidade impressionante. Usando seu charme e habilidades sociais, Bundy se apresentava como um homem confiável e encantador, conseguindo assim o que queria com facilidade. Como ele conseguia esconder um lado tão sombrio sob uma fachada tão perfeita? Essa é uma das perguntas mais intrigantes sobre sua personalidade. Um dos aspectos mais aterrorizantes do perfil de Bundy era sua completa falta de empatia. Ele demonstrava uma notável ausência de remorso pelos danos que infligia às suas vítimas. Sua capacidade de cometer atos violentos sem sentir culpa ou compaixão é uma característica comum entre os psicopatas. Mas em Bundy, isso se manifestava de uma maneira particularmente fria e calculista. Era como se ele fosse capaz de desligar qualquer resquício de humanidade quando escolhia atacar. Bundy era também um devaneador. Ele criava fantasias elaboradas que eventualmente se manifestavam em seus crimes. Sua mente era um labirinto de fantasias sombrias e distorcidas, onde a linha entre realidade e imaginação se tornava tênue. Essas fantasias alimentavam seus impulsos mais sombrios, levando-o a agir de acordo com eles. Ele não era apenas um criminoso, ele era um prisioneiro de suas próprias fantasias macabras. A captura de Ted Bundy foi o culminar de uma série de eventos que gradualmente levaram as autoridades a suspeitarem de sua responsabilidade nos assassinatos. Um dos momentos-chave ocorreu quando Bundy foi parado por um policial de trânsito em Utah.
O que parecia uma parada de rotina rapidamente se transformou em um marco decisivo na caça ao homem. Durante a busca em seu veículo, o policial encontrou objetos suspeitos, incluindo ferramentas utilizadas em crimes e uma máscara de esqui, revelando a sombra de suas intenções sinistras. Além disso, testemunhas oculares começaram a identificar Bundy em várias cenas de crimes. A descrição dele coincidia com os relatos de pessoas que o viram com algumas das vítimas. A polícia, conectando os pontos com registros odontológicos e impressões digitais, finalmente ligou Bundy aos crimes. Foi como se um quebra-cabeça complexo começasse a se encaixar, com cada peça revelando o verdadeiro rosto do monstro. O julgamento de Ted Bundy foi um espetáculo midiático, um verdadeiro circo judicial que se desenrolou em vários estados, refletindo a natureza transversal de seus crimes. Bundy, em um movimento ousado e audacioso, optou por se defender. Sua habilidade de manipular a corte e o público era impressionante, transformando-os a julgamento em um show macabro de sua própria criação. Mas apesar de sua retórica persuasiva e suas tentativas de desviar a atenção, as evidências forenses e os depoimentos das testemunhas foram esmagadores. O cerco se fechava sobre Bundy e ele foi considerado culpado pelos assassinatos de várias mulheres. A máscara finalmente caía, revelando o verdadeiro terror por trás do charme. Bundy foi condenado à pena de morte e, após vários anos de apelações, foi finalmente executado na cadeira elétrica em 1989, na prisão de Florida State. Sua captura, julgamento e condenação representaram um marco na história da aplicação da lei nos Estados Unidos, encerrando a vida de um dos mais infames serial killers da história moderna. Foi o fim de uma era de terror, mas o legado de seus crimes continua a assombrar até hoje.